Bom dia, André. Bom dia, Tayla. Estava com saudade de você. Vitória, tudo bem? Senti saudade? Você sumiu, tem um pouco que você não participa das minhas aulas. O que aconteceu? Que já tinha 3 semanas que você não participava das lives, hein? Bom dia aos demais. Os que eu estou vendo aqui na minha tela. Cauã, Vinícius, João, Ana Carolina. Bom dia. Tudo bem, né? Com vocês? Animadão para essa aula de quarta-feira? Mais ou menos. Deve estar todo mundo aí debaixo dos cobertores, né? Olha, na semana passada, eu pedi para que alguns alunos ainda me procurassem. Alguns alunos ainda não me procuraram para escolher o ser vivo que fará a pesquisa. Então, depois eu vou colocar novamente o nome dos alunos lá no grupo, ou senão quando eu ver se eles estiverem na aula, para poder fazer a escolha. Lembrando que são 3 datas para o trabalho, dia 25 de setembro, para todos entregarem a parte escrita. A entrega será a partir do link do Google Formulário. Dia 30 de setembro, o 7º A fará a apresentação e no dia 7 de outubro, o 7º B. Uma apresentação rápida com as informações mais importantes daquele ser vivo, falando a classificação biológica, aí seguindo aquela ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra lá do Reficofage. Aí escolhe uma determinada espécie, porque dentro vocês escolheram um ser vivo, não delimitaram a espécie dele, mas aí depois delimita a espécie para que você possa fazer uma pesquisa mais aprofundada do mesmo. Nós vamos começar hoje a estudar os representantes do reino Animalia. Para isso, então, nós vamos começar identificando que existem, dentro do reino Animalia, os vertebrados e os invertebrados. Dentro dos vertebrados, que também são chamados de cordados, existem, então, os 5 classes, que nós veremos mais para o finalzinho. E dentro dos invertebrados existem diversas. Hoje nós veremos 2 delas. Nós veremos os primeiros filos, os mais ancestrais, os que possuem menos características dentro dos seres vivos. Quais são eles? Alguém sabe? O nome dos 2 filos. As plantas. Não, dentro dos animais. Os animais que são os filos dos animais mais primitivos, que possuem menos características. Vou dar uma dica, hein? Hoje eu vim caracterizado de um deles, hein? Ó. O que é isso? Esponja. Esponja. Qual que é o filo das esponjas? É Animalia? O reino é Animalia. Equinodermos. Não. Ó, vamos lá, vocês vão lembrar agora de cara, hein? As esponjas, o corpo dela é formado por quê? Por poros. Poros. E qual o nome, então, do filo? Poríferos. Poríferos. Então, nós vamos estudar os poríferos, que também podem receber o nome de espongiários. Então, existem recebe 2 nomes, porífero ou espongiários. Isso dentro do reino Animalia. Então, existe o reino Animalia, que é o maior, e depois nós veremos, então, o primeiro filo, que são o filo dos poríferos, que é representado, então, pelas esponjas. Acredito eu que a maioria de vocês aqui já tenham assistido o desenho do Bob Esponja, não já? Já, né? Ou não? Ou já está ultrapassado esse desenho do Bob Esponja? Já sim. Já? Só que aí agora nós vamos analisar. Vamos lá. O Bob Esponja, ele, dentro do desenho, vamos analisar o desenho lá do Bob Esponja. Tem o Bob Esponja, tem o Lula Molusco, tem o Patrick, né? O Siri Cascudo. Dentro disso, então, vamos analisar exclusivamente o Bob Esponja. O Bob Esponja, então, a fisionomia dele,
Ele possui o quê? Olhos, boca, nariz, mãos, pernas. Mas as esponjas não possuem isso. Mas as esponjas não possuem nada disso. Ele parece mais uma esponja de cozinha do que uma esponja de verdade. Verdade, até mesmo pelo formato, né? Formato quadrado. Só que aí nós vamos utilizar o seguinte. Ô, André, Oi? mas o desenho do Bob Esponja não tem nada a ver com a vida real, também por conta que tem um episódio que eles acendem fogo no meio da água. Pois é, totalmente bizarro, né? Não, muito louco aquilo lá. E aí a Isabela já até falou, olha, eles não possuem olhos. Então, as esponjas do reino animalia, a verdadeira, lá no reino do filo dos poríferos, eles são animais tão primitivos, tão ancestrais, que eles possuem apenas células. Eles não possuem órgãos. Eles não possuem boca, não possuem nariz, não possuem braço. E uma outra característica deles também, das esponjas, elas não se movimentam. Elas são consideradas animais sésseis. Se eu falar que um animal é séssil, é um animal parado, fixo, colado no substrato. Então, olha a diferença do desenho para a vida real. Então, as esponjas... André, Oi? é por isso também que, tipo, no desenho o Bob Esponja não é muito inteligente? Então, pode ser, né? Porque não tem cérebro, né, Isabela? Então, deve ser um dos motivos deles colocar ele todo bobão. Mas aí, nós vamos analisar então isso. Então, lembrem-se, as esponjas verdadeiras não possuem nenhum órgão, elas possuem apenas células. Aí, nós vamos ver também como que as esponjas se reproduzem. Alguém sabe como que as esponjas vão se reproduzir, sendo que elas não possuem nenhuma Elas célula? jogam os ovos e os espermatozoides na água? Isso. Elas também têm a regeneração. Brotamento. Regeneração. O João Henrique, ele falou um tipo de reprodução. E o Vinícius falou outros tipos de reprodução. Só que nós vamos definir a do João Henrique em uma palavra. Reprodução sexuada. Quando a esponja ou qualquer outro ser vivo ocorre a troca de gametas, óvulo e espermatozoide se juntam, aí tem uma variabilidade genética. Se transforma num organismo diferente dos outros. Isso, então, é a reprodução sexuada. Já a que o Vinícius comentou, que a regeneração ou brotamento é a reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não tem troca de gametas. Um único indivíduo, ele vai regenerando, tornando-se, então, vários indivíduos iguais a eles. Então, é a diferença básica de reprodução sexuada para reprodução assexuada. Eu vou mostrar para vocês agora, então, a imagem de alguns das esponjas. Alguém aqui já viu uma esponja do mar? Pessoalmente, talvez não, mas talvez imagens já tenham visto, né? A imagem já. Imagem já, né? Aí vocês vão analisar o seguinte: que cor que tem a esponja do mar? Amarelo. Amarelo? As outras podem ser mais alaranjadas. Né? Alaranjadas? Vermelhas? Ai, nas fotos que eu vejo é amarelo. Então, só que aí nós vamos analisar o seguinte: a cor e o tamanho das esponjas é o que vai diferenciar a sua espécie. Além disso, a coloração delas vai diferenciar de acordo com o local que elas estão. E as esponjas, elas são animais de qual tipo de ambiente? Marinho. Aquático. Então, são animais aquáticos. Diante disso, então, dependendo da profundidade que esse animal se encontra, a sua coloração também vai modificar. Dependendo da quantidade de sal, da quantidade de vários fatores que possuem ali. E também da sua espécie. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens
de esponjas, dos poríferos, então. Vou te ler errado. Estão vendo a tela aí? Estão conseguindo visualizar? Sim. Então vamos lá, ó. Então hoje nós veremos sobre os selenterados e poríferos. Vamos começar falando sobre os poríferos, que são os primeiros animais. Está lá na página 31 da apostila. Já peguem a apostila de laboratório e já coloquem na página 31 para que vocês possam acompanhar. Aí nós temos algumas características. E eu vou mostrar para vocês agora, então, como eu comentei, algumas imagens de esponjas. Olha a diferença entre elas. Aqui está a espécie que representaria o Bob Esponja, né? Coloração amarela, mais quadrada. Prestem atenção agora num vídeo que vai mostrar um pouco sobre as esponjas do mar. Ornamentando um antigo naufrágio, os mergulhadores do Laros encontram um jardim de esponjas do mar. Para viver nesse ambiente competitivo, as esponjas também precisam se defender e lutar por espaço. Mas como um animal incapaz de fazer qualquer movimento pode entrar nesta briga? A resposta é simples: armas químicas. As esponjas produzem uma grande diversidade de substâncias químicas que impedem o avanço de muitas ameaças. Alguns cientistas testaram o poder dessas substâncias e descobriram que elas podem resultar na produção de medicamentos mais eficazes contra o câncer e outras doenças graves. A utilização das esponjas no Brasil é ainda bastante reduzida e por isso este precioso recurso deve ser preservado. Em poucos anos, a contribuição das esponjas para a saúde das pessoas poderá compensar todo o investimento na conservação do mar onde elas vivem. Olha, então aqui deu para que vocês pudessem ver um pouco sobre as esponjas do mar. Então, recapitulando sobre esse filo. O filo dos poríferos ou espongiários. Vocês podem ler sobre esses dois nomes. Tanto poríferos quanto espongiários. Só que quando vocês lembrarem, então, de qualquer um desses dois nomes, vocês vão lembrar. Espongiários, os representantes são as esponjas, que é a mesma coisa dos poríferos. Quando vocês lembrarem dos poríferos, lembrem... Oi? Nesse filo só tem esponja? Nesse filo, esponjas. Isso aí. Aí, lembrem-se que o corpo desses animais são formados por poros. Aí, existem as esponjas, é diferente, pessoal. Aquela esponja que talvez a gente utiliza para tomar banho, aí existem três tipos de esponjas. Existe a esponja, essa que nós estamos comentando, que é a esponja animal. Existe a esponja vegetal, que é uma planta. E existe a esponja sintética, que é de plástico. A esponja animal dá-se para tomar banho com ela também. Porém, o recurso financeiro dela é alto, é caro. Por quê? Ela é boa para a nossa pele. Ela, ao mesmo tempo que nós estamos lavando, ela está fazendo a reconstituição do nosso tecido epitelial. Então, existe a esponja para banho, que é um tipo de espécie dentro da espécie animal. Ok? Sésseis. O que é um animal césseo, que eu comentei com vocês? Que ele fica fixo a um substrato. Isso, fixo a um substrato. O habitat das esponjas. Aquático, isso aí.
E elas ficam muito profundo no mar? Depende da espécie, mas geralmente sim. A maioria delas sim, fica na maior profundidade. Diferente dos outros que nós vamos ver agora também. Daqui a pouco, dentro dos selenterados, que parece muito com as esponjas, mas elas se diferenciam em alguns aspectos, que são os corais. Mas os corais não são poríferos. Os corais são selenterados, que nós veremos daqui a pouco. Vou fazer a chamada aqui rapidinho então, hein? Vamos lá, responde presente, por favor. Alice Mendes. Ana Clara Costa. Ana Luísa. Presente. Arthur. Bernardo Faria. Carlos Daniel. Presente. Diego. Para quem falou presente antes? Eu falei presente, Carlos Daniel. O Carlos. Uhum. Diego. Eu tô presente, André. Ah, o Bernardo Almeida. Bernardo, você tem que me chamar depois para escolher seu animal, viu? Seu animal não, seu ser vivo. Me chama no privado depois. Diego. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Guilherme presente. Gustavo. João Henrique. Presente. Lívia. Presente. Lucas. Luísa. Presente. Maria Clara. Otávio. Presente. Rafael. Presente. Rafaela. Presente. Vitor Gabriel. Vinícius. Barudi. Vinícius Barudi está aí? Sim, presente. Vitória. Presente. Vitor Neves. Sétimo B. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Carolina Paulinelli. Presente. Melhorou, Carol? Melhorou, né? Ana Laura. Presente. André. Anne. Presente. Augusto Lamonier. Presente. Bernardo Belo. Bernardo Lamonier. Presente. Cauã. Presente. Daniel. Presente. Viu, Cauã? Daniel. Eric. Presente. Fernanda. Presente. Gabriel Arantes. Presente. Isabela. Presente. Clara. Presente. Maria Eduarda Almeida. André, Presente. você falou o Eric. Eu dei presença pro Eric. Ah, tá. Natan. Natan não. Tayla. Presente, Presente. presente. É que eu tava com o microfone desligado. Viu, Natan e a Tayla também. Theo. Vinícius Ribeiro. Presente. Yasmin. Presente. Nossa, que voz de sono, Yasmin do céu. Que isso? Posso estar dormindo? Olha, Não. agora nós vamos comentar, então. Então, nós falamos sobre o filo dos poríferos, que também são os espongiados. Agora nós vamos falar sobre outro, que são os selenterados. Então, na ordem evolutiva desses animais, primeiro vem os poríferos. Lembrem que são animais mais primitivos, que só têm células, não tem órgão nenhum. Aí agora nós vamos ver os selenterados, que eles começam a evoluir. Eles já começam a formar alguns tipos de tecidos verdadeiros,
eles já têm uma capacidade maior para ir evoluindo até chegar nos animais mais evolutivos. Diante disso, então, alguém sabe alguma coisa sobre os selenterados que possa falar para a gente? Vocês já estudaram isso em ciências, né? Selenterados. Os corais. Qual outro nome que os selenterados podem receber? Quinidários. Quinidários. Aí, a partir disso, lembre-se de uma coisa. Os quinidários, eles recebem esse nome porque eles possuem uma estrutura chamada de... Qual que é o nome? Quinidoblastos. Quinidoblastos. E o que é esse quinidoblasto? Você sabe, Vinícius? Eu li na apostila, mas é para defesa e auxiliar na captura de presa. Isso. Então, nós vamos observar o seguinte, pessoal. Olha, dentro dos quinidários ou selenterados, existem diversos representantes. Nós vamos ver alguns deles. Nós veremos em 5 aqui. Existem outros? Existem. Só que nós vamos estudar os mais importantes e sempre, óbvio, né, que a ciência está em descoberta, pode ter alguns aí que talvez a gente nem saiba que existem ainda. Nós veremos as caravelas, as anêmonas, os corais, as hidras e as águas-vivas. Então, nós veremos esses 5 representantes. Desses 5 representantes, nós vamos diferenciá-los em 2 grupos também, dos pólipos e das medusas. Alguém sabe diferenciar os pólipos das medusas? É que os pólipos, eu acho que eles são sésseis e as medusas se locomovem. Isso. Uma característica é essa. Outra característica que vocês podem analisar em relação aos pólipos... É que os pólipos têm os tentáculos para cima e as medusas para baixo. Certinho. E automaticamente, Vinícius e Companhia Limitada, e olha, se as medusas têm os tentáculos delas para baixo, a sua cavidade bucal é para baixo também. E os pólipos, como que tem os tentáculos para cima, a sua cavidade bucal é para cima. Nós vamos diferenciá-los agora, vendo algumas características deles, então. Então, preste atenção. Eu vou mostrar para vocês a imagem desses 5 representantes que nós falamos. Alguém que já viu algum quinidário pessoalmente? É mais fácil agora de ter visto quinidário. Não, nunca vi não, André. Não? Alguém já viu? Quando vai lá para o Recife, Recife é típico disso, porque tem os recifes de corais, que a gente dá a impressão, que quando a gente vê, dá a impressão de ser pedras, mas na verdade são os corais. Mas só te ver, né? Dá pra ver por cima, superficialmente. Dá para ver superficialmente. Eles são muito parecidos com as esponjas. As diferenças deles, geralmente, é o tamanho, o formato e as suas características, porque as esponjas nós vimos que são animais que não possuem tantas estruturas assim, igual já possuem os quinidários. Então, vamos ver aqui os representantes. Aqui eu tinha esse slide que nem mostrei para vocês, que era das esponjas. Olha, só mostrando como que pode ser a reprodução das esponjas. Pode ser tanto sexuada quanto assexuada, né, que nós comentamos anteriormente. Vamos lá, então, agora para os selenterados. Os selenterados continuam na página 31. Aqui nós temos os corais. Olha que maravilha. É perfeito, né? E eles existem em diversas cores também. Essas cores, como eu comentei com vocês, cada uma é de uma espécie diferente. Dependendo da qualidade da água. Isso tudo influencia na coloração desses animais. Aqui nós temos as águas vivas. Depois nós temos as anêmonas do mar. As hidras e as caravelas.
As caravelas, elas são colônias de animais. São vários animais juntos e formando, então, essas caravelas aí, caravelas do mar. Foi daí que nasceu a Hidra da lenda, aquela com tanto de Isso, cabeça. isso. As medusas. Olha aqui para vocês verem, pessoal. Nessa imagem, diferencia aquilo que eu perguntei no início, quando eu comecei a explicar sobre a diferença entre pólipo e medusa. Olha o formato aí, olha. Os pólipos, os tentáculos deles são para cima e nas medusas os tentáculos são para baixo. Eu vou voltar aqui agora, então, naquelas imagens que eu mostrei para vocês, e eu quero que vocês falem, sem vergonha, sem timidez, podem destravar os microfones depois, e me ajudem a classificar aquele ser vivo, se é um pólipo ou se é uma medusa. Viu? Então vamos voltar aqui nos corais. Então vamos voltar, ó, lembrando aqui, ó, pólipo, os tentáculos deles são para cima. Medusas, os tentáculos são para baixo. Se os tentáculos são para baixo das medusas, a boca para baixo. Se o pólipo, o tentáculo é para cima, a boca é para cima. E os três possuem uma característica, olha, todos têm ectoderme, mesogleia e gastroderme. Diante disso, então, a mesogleia, que é a camada do meio desses animais, eles têm a capacidade de ser gelatinosa, molinha. Por isso, então, que as águas-vivas têm aquela capacidade de movimentação. Uai, André, mas a água-viva, ela possui aquela capacidade de se movimentar facilmente. E os corais, não. Os corais, eles possuem um esqueleto calcário, um exoesqueleto, permitindo ele ser mais rígido. Ok? Então, vamos voltar aqui, vamos classificar, hein? Os corais. Vocês acham que são pólipos ou medusas? Pólipos. 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 Então, ó, vamos todo mundo falar, gente. Não deixa só os dois aí, não, hein? Pólipos. As águas-vivas. Medusas. Medusas. As anêmonas do mar. Peraí, mostra a imagem dela aí. Tá aparecendo a imagem, É não? pólipo. Pólipos. Pólipos. Hidras. Medusas. Medusas. Olha aí os pólipos. Eles são pólipos também. Ah, tá é? fixa? Ela tá fixa. Ah, parece que ela tá nadando. É, Pois é. mas ela tá nadando. Por que que ela tá nadando? Pra pegar Ué. alimento? Porque todos os animais são aquáticos desse Não. fio. Ok. Ela só tá movimentando Ah, a tá cabeça ali. ali, não tá saindo do lugar, não. É igual eu dentro da água. Fico fixo, mas nadando. Olha, observem aqui para mim, por favor. Na apostila de vocês, inclusive, lá no segundo parágrafo da página 31, tá escrito o quê? Quem lê para mim aí o que está escrito no segundo parágrafo da página 31? Posso ler? Pode. O corpo desses animais... Não, são animais São- aquáticos, predominantemente de água salgada. Certo. Corpo desse Predominantemente de água salgada. Só que aí nós temos esses representantes aqui, que são as hidras. As hidras, grande parte delas são de água doce. Ok? Então, as hidras, grande parte delas são de água doce. Vamos lá, então. Caravelas, pólipo ou medusa? Medusa. É medusa. Medusas. Ok? Então, voltando aqui, ó. Agora que todos já sabem, todo mundo falando junto, hein? Vamos acordar. Corais, pólipos ou medusas? Pólipo. Pólipos. Pólipos. Águas vivas. Medusa. Medusa. Anêmonas do mar. Pólipo. Pólipos. Hidras. Pólipo. Pólipos. Caravelas. Medusas. Medusas. Aqui nós temos a diferenciação entre elas. Nós temos as três camadas, como eu comentei. A mesogleia, onde que é a camada do meio, que dá um aspecto gelatinoso. E vejam agora um videozinho que vai mostrar sobre esses representantes do filo dos quinidários. Quinidários que possuem os quinidoblastos. Onde que ficam esses quinidoblastos? Olha aqui. Olha Nas as águas, tentáculos. por exemplo.
ficam aqui na parte de baixo. Ó, falta só 10 minutinhos, senão não vai dar tempo de eu passar o vídeo. Então, assistam ao vídeo rapidinho, então, por favor. Estão ouvindo o áudio? Biodiversidade. Retratos do reino animal. Distribuição. Estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? O que é, André? Estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Antes estava, mas agora não tô, É não. porque eu parei aqui, ó. Vamos lá. Anêmonas e companhia. Maré baixa em algum lugar do noroeste da França. Alguns a chamam de tomate do mar. É macia e cheia d'água. Na maré alta, seus tentáculos fazem pensar numa flor e seu pé num caule. É a anêmona do mar comum, ou a actínia vermelha. André, a tela tá preta. Tudo Assim preto. como acontece com a anêmona. Atrasado o Ah, não, áudio. agora deu. Agora tá atrasado o áudio. O áudio atrasou, então eu vou voltar aqui um pouquinho para ver se resolve. Olha. Não dá pausa, André, senão continua A falando. imagem tá atrasada, né? Não é o áudio. Maré baixa em algum Imagem. lugar do noroeste da E França. agora? Alguns a Agora chamam de deu. tomate do mar. É macia e cheia d'água. Na maré alta, seus tentáculos fazem pensar numa flor e seu pé num caule. É a anêmona do mar comum, ou a actínia vermelha. Assim como acontece com a anêmona verde, também muito frequente nas costas, seus tentáculos aderem aos dedos que os tocam. De fato, ao menor toque, milhares de pequenas células dos tentáculos, os quinidócitos, liberam seu conteúdo. Um minúsculo arpão venenoso. O que é suficiente para afastar os inoportunos e para imobilizar as presas. O animal paralisado é engolido por um orifício situado em meio aos tentáculos. Algumas horas depois, os restos são evacuados pelo mesmo orifício, que é, portanto, uma boca e um ânus ao mesmo tempo. As espécies de anêmonas são numerosas. Seu aspecto e, muitas vezes, seus nomes fazem logo pensar numa flor. Essa aqui é chamada anêmona cravo. E essa, anêmona margarida. Ô, André, você... Ô, professor, Essa, anêmona o pérola vídeo ou voltou lá anêmona no começo. É, E o áudio já tá lá na frente. Peraí que eu vou interromper e vou começar novamente. você não pode dar pausa no vídeo, senão o áudio continua e o vídeo atrasa. Ah, entendi. André, não é melhor mostrar esse vídeo no YouTube, não? Deixa eu tentar passar aqui para vocês, depois qualquer coisa eu posto pelo YouTube. Olha, vamos tentar novamente, rapidinho. Ô, André, mas não Só dá mexer, pausa, né? porque se você der pausa, atrasa o vídeo e continua o áudio. E aqui, Agora, Agora eu vou voltar e sem dar pausa. biodiversidade. Pra Retrato, mim não tá parecendo nada, não. distribuição. pra mim tá aparecendo na tela também não, André. Não, então eu vou mandar um vídeo para Anêmonas e vocês, esse companhia. aqui, no grupo, ok? Mando nos dois vídeos, mesmo porque nós Ok. temos no finalzinho. Maré baixa em Olha, eu vou passar esse aqui, ver se... Vocês estão conseguindo ver alguma coisa na tela? Não, tá Não, tudo tá preto. tudo preto. Falando que você iniciou o compartilhamento de tela. Isso. Vamos ver aqui, ó. Agora, ô, André, tem como você, tipo, compartilhar, entrar numa aba do YouTube e botar no YouTube. Mas você vai ter que deixar o áudio do YouTube no máximo e o áudio do computador no máximo para dar pra gente ouvir. Estão conseguindo ver a tela agora? Tá carregando. Tá carregando. E agora? Mas carrega mais não, porque quando carrega vai rápido. Viram ou não? Não. Não, ainda tá carregando. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo. Eu mando depois, mais tarde, na hora que eu terminar as aulas aqui. Mas prestem atenção, falta 5 minutinhos para nós
terminarmos a nossa aula. A atividade para casa de vocês, anotem aí. Página 32. Atividade para casa, página 32. Na atividade para casa, pergunta-se assim, ó, que exemplares vocês observaram? Lá na questão 4. Quais exemplares do filo dos selenterados vocês observaram? Vocês vão escrever o nome dos 5 que nós vimos, que são as hidras, caravelas, anêmonas do mar, corais e águas-vivas. E na frente deles, vocês vão colocar se são pólipos ou se são medusas. Ok? Então, na 4, vocês, além disso, vão colocar se são pólipos ou se são medusas. Então, olha aqui. Os quinidoblastos, aquele que eu mostrei para vocês, que estava presente principalmente nas águas vivas, é uma estrutura que tem 2 funções. Uma das suas funções é neutralizar, dar choque, queimar a presa para facilitar a sua captura. É um mecanismo de defesa que os quinidários possuem. Então, os quinidários possuem os quinidoblastos, que têm essa característica. Diante disso, então, os quinidoblastos, eles, em contato com a pele, suponhamos na pele humana, é uma substância totalmente urticante, ela vai queimar. Tem que tomar muito cuidado se vocês estiverem numa praia, alguma coisa assim, e forem atacados por água-viva, em relação ao tratamento que vocês darão imediato a isso. Primeira coisa, devem se lavar em água corrente. Não pode abafar aquela estrutura. Porque se você coloca alguma estrutura para abafar, aqueles quinidoblastos vão entrando ainda mais para a pele. Você tem que fazer com que aquela estrutura, esses quinidoblastos, saiam da pele para facilitar, então, o processo. Então, aí, deixa lavar em água corrente. Vamos rapidinho agora lá na página... Ô, André, Oi. aqui, rapidão. Esse porífero com aspecto de vegetal é esse trem aí, né? Aquela... Como é que chama? Esqueci o nome. Esponja. Não, só aquele que você mostrou lá. O Bob Esponja? Não, que tem aspecto vegetal. Nos poríferos? É, aquele Não. segundo lá que você mostrou. Os quinidários. Não, só quinidário é o nome dos poríferos, não é? Não, os quinidários... Ó, existem 2 filos que nós estudamos hoje. Os poríferos, que tem um representante das esponjas, e temos os quinidários, que temos 5, que são as águas Mas vivas, então, é as isso que eu tô te hidras. perguntando. Qual porífero que tem aspecto vegetal? Os poríferos são representantes das esponjas. Mas então as esponjas também são, tipo, não seriam as anêmonas, cara, para eu colocar? Não. Na pergunta número 1 seria esponja. A Certo. anêmona, ela é representante dos quinidários ou selenterados. Ah, tá. Entendeu? Aqui, ó, então, voltando aqui. Entendi. Os poríferos, o representante dos poríferos são as esponjas. Pronto. Só as esponjas. Dos quinidários ou selenterados, existem 5 representantes. Hidras, caravelas, corais, anêmonas e águas-vivas. Diante disso, então, vocês vão colocar lá no número 4, se são pólipos ou se são medusas. Eu mando para vocês depois o link lá no grupo desse videozinho que eu iria passar para vocês. Então, não deixem de fazer o dever da página 32. Semana que vem, nós faremos mais um comentário e a correção desse vídeo, dessa aula. Ok? Vai terminar o nosso tempo. Não deixe o Bernardo, quem mais não chamou, ó, do 7º A, Ana Clara, Arthur, Bernardo Faria, Maria Clara, Vitor Gabriel e Vitor Neves. Do 7º B, o André. Me chamem para definir o tema do trabalho de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode me chamar também. Um abraço e até semana que vem. Eu mando para vocês no grupo.
Até.